Primeira pergunta aqui de nosso quadro. O que o senhor acha do falar em línguas na igreja? Bem, o falar em línguas na igreja, na minha visão, como continuista, ele existe ainda nos dias atuais. Existem duas correntes teológicas, os cessacionalistas e os continuistas. Os cessacionalistas são as igrejas tradicionais que creem que o falar em línguas ou os dons do Espírito Santo cessaram com o fechamento do cânon, ou ali aproximadamente no final da igreja primitiva. Os continuistas, como eu e como os pentecostais, creem que ainda nos dias atuais o Espírito Santo distribui os dons à sua igreja como ferramenta para trabalhar em prol do reino de Deus. E o falar em línguas, quando nós vemos na Bíblia Sagrada, existe dois tipos, o xenolalia e a glossolalia. A xenolalia é você falar uma língua terrena que você não tem pré-conhecimento. Isso ocorreu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao 4. Os judeus de todo o Império Romano que estavam ali em Jerusalém para a Páscoa, eles viram os discípulos falando em outras línguas terrenas. Cada um via os discípulos falando na sua própria língua, isto é, um judeu da Arábia via um cidadão de Jerusalém, indouto, simples, que não tinha conhecimento do idioma que se falava naquela região da Arábia, ele via aquele irmão falando nessa língua. Por exemplo, nos dias atuais, estamos na igreja, e eu não sei falar italiano, e vem um italiano visitar a igreja. E eu começo a profetizar em italiano para aquele irmão, sem eu ter o conhecimento prévio da língua. E ele escuta a mensagem que eu estou falando em italiano fluente, italiano nativo, e assim ele vê que isso é algo sobrenatural do Espírito Santo, não tinha como existir através da minha pessoa. E existe a glossolalia, que é aquilo que nós lemos e entendemos como as verdadeiras, ou as chamadas, né, línguas estranhas, que é aquilo que nós pentecostais chamamos de línguas celestiais. E a glossolalia nós temos principalmente em Atos dos Apóstolos, em 1 Coríntios 13:1, onde Paulo fala, né, que ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então, nós vemos que existem esses dois tipos de o falar em línguas estranhas. Agora, um grande problema que existe é a banalização do uso das línguas estranhas. Isto é, quando nós vemos 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo nos ensina sobre como usar os dons. Então, o falar em línguas, ele não edifica a igreja, ele não traz uma mensagem para a igreja, a não ser que haja interpretação de línguas. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que falar em língua, fala em 2 ou 3, mas que o mais importante ali é a profecia. Então, o falar em línguas nós podemos resumir como uma linguagem de oração nossa com Deus. É uma edificação própria, uma edificação pessoal. E nós vemos, infelizmente, uma banalização nas igrejas, em que todos falam de maneira audível, bem alta, alguns gritando em línguas sem interpretação. Então, na maioria das vezes, não é dom do Espírito Santo, na maioria das vezes é emocionalismo. Mas sim, existe nos dias atuais o dom do falar em línguas, tanto a xenolalia como a glossolalia, mas infelizmente existe a banalização desses dons. O que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 14, 39 e 40? Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Resumindo, num culto público é proibido falar em línguas? Não. Mas você está falando em línguas porque Deus falou com você e está tendo interpretação de línguas? Se 10 pessoas se levantarem no culto para falar em línguas, ninguém vai entender nada. Então nós devemos ter um entendimento de que a Bíblia nos orienta a buscar com zelo os dons do Espírito Santo, mas nós temos que usar de acordo com aquilo que é ensinado na Bíblia Sagrada.